Bem, vamos falar nesta aula agora sobre o estudo de uma sequência. Como é que eu faço para verificar se a sequência é convergente, para onde ela converge, se ela é divergente? Nós trabalhamos aqui com sequências simples, mas é claro que existem sequências complicadas. Por exemplo, como você faria para verificar se essa sequência aqui converge e para onde ela converge? A sequência com 3n mais seno de π sobre 2 vezes n sobre n. A resposta nem sempre é tão óbvia, né? A gente teria que verificar se ela converge, para onde ela converge, se ela diverge. Então esta aula ela fala exatamente sobre esse estudo de sequências um pouco mais complexas. Eu recomendo 2 passos. O primeiro deles é calcular o limite do termo geral. É fazer o termo geral, calcular o limite do termo geral com n tendendo para mais infinito. Uma técnica bem simples. E o segundo passo seria provar que ela é convergente ou divergente. São coisas que caminham na mesma direção, mas que são coisas distintas. Uma coisa é você calcular o limite. Esse limite pode existir, pode ser um limite que exista, mas que seja mais infinito, né? E aí isso caracteriza uma sequência divergente. Pode ser que esse limite não exista de fato. E aí você depois tem que provar com argumentos de análise real, né, que a sequência converge ou não. Como é que nós fazemos para provar que a sequência é convergente? Bem, você tem que mostrar que a sequência é monótona e limitada. Quando eu falo em sequência monótona e limitada, veja bem, se ela é monótona, ou ela cresce ou ela decresce. E se ela é limitada, ela tem ínfimo e tem supremo. Ora, se ela caminha só numa direção e ela é limitada, naturalmente, isso que limita ela é para onde ela vai convergir. No caso, se ela é monótona crescente ou monótona não decrescente, ela converge para o supremo. Se ela é monótona decrescente ou monótona não crescente, ela converge para o ínfimo dela. Essa ideia eu acho que é bem simples. Tem como provar isso? Podemos fazer isso numa próxima aula. Mas há outros caminhos, né? Você pode ir para a definição, você pode verificar pela definição a partir de qual índice todos os termos começam a cair dentro do raio de convergência, né? Que é algo muito comum, né, de se fazer. Você pode utilizar teorema do confronto, pode utilizar algumas majorações. São maneiras e maneiras de se verificar se uma sequência é convergente. Eu coloquei essas aqui, mas tem outras também, né? E você pode verificar também se uma sequência é divergente. Como você verifica isso? Mostrando que ela é ilimitada. Toda sequência convergente é limitada. Se ela não é limitada, é porque ela não é convergente. Nós temos aqui um certo valor, né? Caso ela seja convergente, ela tem um limite L. Ora, a partir de um certo índice, todos os termos começam a cair aqui dentro. Vamos supor que comece a cair a partir do índice 16. Então, do termo de índice 1 até o termo de índice 15, os termos caem fora da sequência, né? Caem fora do raio de convergência, né? Ora, significa que eu tenho um número finito de termos que não estão no raio de convergência. Se o número de termos é finito, significa que entre eles eu tenho um maior elemento e um menor elemento. Eu tenho elementos que estão para cá, tenho elementos que estão para cá. Esses elementos formam um conjunto finito. E esse conjunto finito tem um menor elemento e tem um maior elemento. E, naturalmente, esse menor elemento limita inferiormente toda a sequência, esse maior elemento limita a sequência superiormente. Porque todos os termos a partir de um certo índice vão cair dentro do raio de convergência. Então, se você mostra que a sequência é ilimitada, certamente ela é divergente. Você pode mostrar ainda que ela é divergente tomando 2 subsequências dela e mostrando que essas subsequências convergem para limites distintos. Foi como nós fizemos numa aula anterior com a sequência de termo geral menos 1 dentro do parêntese elevado a n. Mostramos que tem uma subsequência dela que converge para menos 1 e uma que converge para 1. Convergem para limites distintos, portanto, a sequência em si é divergente. Bem, utilizando aquelas propriedades bem básicas de limite, né, nós podemos verificar que o limite de uma soma
é a soma dos limites, o limite de uma diferença é a diferença desses limites. O limite do produto é o produto dos limites e o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de zero. Então, avançando um pouco aqui, vamos tomar alguns exemplos. Temos a sequência de termo geral, n. Essa sequência aqui, ela nada mais é do que a sequência dos números naturais. É a sequência gerada por uma função identidade. Lembre que a sequência é uma função dos naturais nos reais, só que é a identidade. Para cada índice que você joga, o termo é o próprio índice, né? O A1 é 1, o A2 é 2, o A3 é A3, o A4 é 4 e assim segue. Bem, o limite disso aqui, quando o n tende para mais infinito, naturalmente é mais infinito. Essa sequência é ilimitada, portanto ela é divergente. Mas provar que ela é divergente, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos considerar por absurdo que ela tem um supremo. Bem, se ela tem um supremo, eu vou chamar esse supremo de C, certo? Ora, naturalmente ela é monótona, né? Ela é monótona, né? Um termo é sempre maior do que o anterior. A questão é a seguinte, é que temos que mostrar que ela não é limitada. Não sendo limitada, ela não é convergente. Bem, C, então, é o supremo de AN, né? Se ela é limitada, estou considerando por absurdo que é limitada, então ela tem um supremo. Supremo menor das cotas superiores. O supremo limita superiormente a sequência, tudo bem? Então, nenhum número natural, em tese, é menor do que C, porque C é o supremo da sequência. Ora, mas se C é o supremo da sequência, se C é a menor das cotas inferiores, então C menos 1 não é cota... Aliás, se C é a menor das cotas superiores, C menos 1 não é cota superior da sequência. Significa que existe algum número natural maior do que C menos 1, porque C menos 1 não é supremo. Adicionando um dos dois lados, eu vou ter isso aqui, e daí eu chego aqui. Então eu tenho que, se eu der um certo número natural n mais 1, é maior do que C. Ora, eu posso tomar um número natural, eu sei que o conjunto dos naturais é infinito, e se eu tomar o sucessor desse número, ele fica maior do que C. Mas C não era o supremo, então eu caio num absurdo. C não é supremo, né? Porque tem um certo natural cujo sucessor é maior do que C. Se o C não é supremo, a sequência AN é ilimitada, e pelo fato de ser ilimitada, ela não é convergente, ela é divergente. Por outro lado, eu vou tomar a sequência de termo geral Bn igual a n sobre n mais 1. Bem, calculando o limite dela, eu posso dividir numerador e denominador por n, não posso? Dividindo os dois por n, eu vou ter que essa divisão aqui vai dar 1, e eu vou ter isso aqui. Posso desmembrar isso aqui, n dividido por n vai dar 1, 1 sobre n, 1 sobre n. O limite de um quociente é o quociente dos limites. Vou chegar nisso aqui. Limite de uma constante é a própria constante, limite da constante é a própria constante, e o limite de 1 sobre n é 0, nós já vimos isso em aulas anteriores. 1 sobre 1 dá 1. Então nós verificamos que o Bn converge para 1, o Bn tende a 1, tudo bem? Eu calculei o limite, agora eu tenho que provar isso aí. É aqui que muita gente se enrola. Bem, então eu vou correr para a definição, tudo bem? Dado o epsilon maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 implica que a distância do termo para 1 é menor do que epsilon. Ou seja, a partir de um certo índice, os termos vão começar a cair dentro do raio de convergência. Nós já mostramos em aulas anteriores que isso aqui é a mesma coisa que isso. Ou seja, a partir de um certo índice, o termo vai cair dentro do intervalo 1 menos epsilon, 1 mais epsilon, que nada mais é do que o nosso raio de convergência. Mas eu vou desenvolver isso aqui agora. Então eu vou desenvolver isso aqui, tudo bem? Posso tomar esse n mais 1, multiplicar aqui em cima e embaixo, vou chegar nisso aqui. Desenvolvendo isso aqui, posso simplificar n com menos n. E aí eu tenho que o módulo do quociente é o quociente dos módulos. Então esse aqui é o módulo de menos 1, o módulo de n mais 1. O módulo de menos 1 é 1, o módulo disso aqui é o próprio valor, porque isso aqui vai ser sempre positivo, né? n mais 1 é sempre positivo porque o n é positivo. Vindo para cá, nós temos 1 sobre epsilon menor do que n mais 1.
posso... No caso, o que eu fiz? Eu multipliquei por n mais 1 dos dois lados, né? Então fica um n mais 1 lá, e dividi por epsilon dos dois lados. Então o epsilon veio para cá, o n mais 1 foi para lá. E esse 1 que está positivo, eu posso colocar menos 1 dos dois lados, aqui vai ficar 0, e para cá vem o menos 1. Cheguei nisso aqui. Pronto, eu consegui estabelecer uma relação entre epsilon e n. Porque lembre o seguinte, eu tenho aqui um certo raio de convergência, tudo bem? Eu tenho um certo raio de convergência, e o índice a partir do qual os termos vão começar a cair dentro do raio de convergência depende do raio de convergência. Então, da feita que eu escolho o epsilon, quando eu escolher o epsilon, eu vou ter um certo raio de convergência. E aí, conhecendo esse raio de convergência, é que eu vou poder determinar a partir de qual índice os termos vão cair dentro desse raio de convergência. É lógico que se esse raio de convergência for amplo, talvez o valor do n0 seja menor. Mas se o raio de convergência for menor, o valor desse n0 vai ter que ser maior. Lembre que conforme eu aumento o índice do termo da sequência, conforme o índice é maior, a proximidade do termo do valor de convergência é maior. Essa sequência não converge para 1, então conforme eu aumento o índice do termo geral é esse aqui, né? Conforme eu aumento esse índice, conforme eu aumento, no caso o índice é o Bn, né? Conforme eu aumento o índice do termo, o valor vai ficar mais próximo do 1, que é o nosso valor de convergência, tudo bem? Bem, então nós temos isso aqui, né? Nós encontramos uma relação entre epsilon e n. A relação é essa aqui, nós sabemos que isso aqui é o nosso n0, tudo bem? O n0 ele depende do raio de convergência, então ele depende do epsilon. Se o n for maior do que isso aqui, dado um certo epsilon, o valor do epsilon entra aqui. Eu vou ter um valor numérico desse lado, e se o n for maior do que isso, o termo, a distância entre o termo e o valor de convergência vai ser menor do que o epsilon dado. Ou seja, o termo vai estar dentro do raio de convergência. Tudo bem? Então, meus amigos, eu vou trabalhar agora com alguns exemplos, né? Eu vou colocar alguns valores para epsilon e vou analisar o valor de n0 para cada um desses epsilons. Olha, se o epsilon for igual a meio, nós temos isso aqui, ó. Nós temos que 1 menos epsilon é 1 menos meio, que vai dar meio. E nós temos que 1 mais epsilon é 1 mais meio, que vai dar 1,5. Então, meu raio de convergência é meio. Para cair dentro do raio de convergência, o termo tem que estar entre meio e 1,5. Tudo bem? Bem, agora eu vou trabalhar em cima disso aqui, ó. Vou substituir o epsilon pelo meio dado, tudo bem? 1 sobre meio dá 2. 2 menos 1 dá 1. Ou seja, o n tem que ser maior do que 1. O 1 é o meu n0 neste caso. Então, para que o elemento esteja dentro do raio de convergência, basta que o n seja maior do que 1. Basta que o índice dele seja maior que 1. Se tomarmos o B1 dá meio, né? O meio, ele não está dentro do raio de convergência porque esse intervalo é aberto. Mas o B2 está. O B2 é 0,67 aproximadamente. Ele já está dentro do raio de convergência. Para todo n maior que 1, o termo está dentro do raio de convergência. De acordo? Ó, então, para epsilon igual a meio, o n0 é 1. Mas agora, bora diminuir um pouco o valor desse epsilon. Bora diminuir um pouco o raio de convergência. Diminuindo um pouco o raio de convergência, nós temos essa situação aqui. Se o epsilon for igual a 0,2, então 1 menos epsilon é 1 menos 0,2, que dá 0,8. E 1 mais epsilon é 1 mais 0,2, que é 1,2. Ora, o B1 é meio. O meio não está aqui dentro, né? O meio está para cá. O B2 também não está dentro. O B2 é 0,67. 0,67 não está no raio de convergência. A partir de qual índice os termos começam a cair dentro do raio de convergência? Vamos novamente utilizar essa relação, só que agora com epsilon igual a 0,2. 1 sobre 0,2 dá 5, né? E 5 menos 1 dá 4. Então o n tem que ser maior que 4. Aqui, o meu 4 é o n0. Significa que os índices vão começar a cair dentro do raio de convergência para o n maior do que 4, né? Ou seja, a partir do B5. O B3 é 0,75, que não está dentro do raio de convergência. O B4 é 4 sobre 5, que é 0,8. 0,8 é o extremo do intervalo. Só que como ele é aberto, o B4 não está dentro desse intervalo.
Mas o B5 tá, olha, o B5 é 5 sobre 6, que dá aproximadamente 0,83. 0,83 está dentro desse intervalo. Então, a partir do quinto termo, a partir do B5, os termos começam a cair dentro do nosso raio de convergência. Tudo bem? Vamos para um terceiro exemplo. Agora eu vou tomar um raio de convergência menor ainda. O meu raio de convergência agora é de 0,1. 1 menos epsilon é 1 menos 0,1, que dá 0,9. 1 mais epsilon é 1 mais 0,1, que dá 1,1. Então agora o meu intervalo de convergência é de 0,9 a 1,1. Ora, tomei novamente aquela relação, só que agora com 0,1 aqui, né? 1 sobre 0,1 dá 10. 10 menos 1 dá 9. Então agora o n tem que ser maior do que 9 para que o termo comece a cair dentro do raio de convergência. Aqueles termos anteriores, pode reparar que nenhum deles chega a 0,9. Então nenhum deles vai cair dentro desse raio de convergência. O B6 é 0,83, é 0,85 aproximadamente. Não cai aqui dentro. Aqui dentro é a partir do 0,9. O B7 é 0,875. Ele não cai dentro do raio de convergência. O B8 é 0,889. Ainda não cai no raio de convergência. O B9 é 0,9. O 0,9 é um extremo desse intervalo. Como ele é aberto, o B9 não pertence. Mas a partir do B10, o termo já cai dentro do intervalo. O B10 é 0,909. Já é um pouco maior do que 0,9, já está dentro do nosso dentro do nosso intervalo de convergência. Tudo certo, meus amigos? Obrigado.